Olá, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, a nossa mente, o nosso lar e nos fortaleça e nos auxilie no aprendizado dessa noite. Que possamos fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, sobre quem somos e mudanças, nos nossos hábitos, na nossa maneira de pensar, de ver as coisas, ir nos transformando pouco a pouco, de acordo com o Evangelho de Jesus. Então vamos lá, hoje nós vamos estar falando do capítulo 78 do livro Caminho, Verdade e Vida, e o tema proposto é Verdades e Fantasias. Emmanuel pega um trechinho pequeno aí de uma passagem, uma palavra de Jesus que está em João, que lhe diz assim: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Esse é um capítulo que a gente vai estar falando aí de verdades e fantasias. A nossa reflexão, convite de reflexão para nós é a gente saber exatamente onde estamos e procurarmos não nos iludir com relação à nossa situação espiritual. Então, Emmanuel vem sendo um pouco mais duro nessa passagem, um pouco mais enérgico conosco, nos convidando a olhar se a gente às vezes não estamos fantasiando a situação espiritual em que encontramos. Então, que a gente busque a verdade sobre nós, a verdade sobre o que estamos aprendendo. E aqui ele vem trazendo algumas reflexões de que, com o passar do tempo, nem sempre as verdades são o que nós procuramos. Então, assim, basta a gente pensar em comentários, né? Me veio aqui à mente. Quando a gente pergunta a opinião para alguém, normalmente a gente está em busca de elogios. As pessoas que dizem aquilo que precisa ser dito com a firmeza, nem sempre nós concordamos muito. E Emmanuel traz um trechinho aqui que ele fala assim, ó: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Durante muito tempo, nós sempre buscamos aquele discurso muito extenso, aquelas palavras bonitas, mas que nem sempre tocam os nossos corações e muito menos, né, são acompanhadas por atitudes que são nobres, atitudes que refletem aquilo que a gente pensa, que a gente busca viver. Me perdoem, eu tô com uma tosse absurda esses últimos dias. Então, a gente fica buscando respostas mais rápidas e mais fáceis. Basta a gente ver durante toda a história a quantidade de pessoas que são adivinhas, né? Emmanuel traz aqui um trecho bem interessante que ele fala assim: a buena dita, né? Nós tentamos fugir à angustiosa situação espiritual e inventa o homem a buena dicha, ou seja, as adivinhações, a boa notícia, as palavras que vão estar aí sendo mágicas. Muitas vezes na nossa caminhada espiritual a gente está mais preocupado em ter soluções rápidas do que propriamente modificar a maneira com que vibramos ou com que pensamos. E essas maneiras rápidas, assim, muitas vezes a gente quer o passe, mas a gente não quer a palestra. Muitas vezes a gente quer soluções, mas não quer modificar como nós estamos pensando. Colocamos a culpa no invisível, no mundo espiritual. Tudo se explica lá, seja pelos nossos excessos de tudo, é obsessão. E obsessão existe, é fato, mas o quanto nós também somos responsáveis, o quanto nós estamos nessa vibração aceitando isso. Então, essas buscas, às vezes milagrosas, que a gente quer de respostas rápidas, e quantas pessoas não querem ler sua sorte na cartomante, que vai dizer se as coisas vão dar certo ou não, e isso enche de respostas muito rápidas e tudo muito resolvido.
quando cabe a nós algumas mudanças de atitude, a gente não quer. Então, assim, sobre as verdades e as fantasias, neste capítulo em especial, é buscar a nossa verdade, buscar aonde que nós estamos falhando e modificar isso, modificar as nossas atitudes, participar de verdade sobre as mudanças que a gente quer fazer e não soluções tão rápidas como a gente espera. Então, muitas pessoas falam assim, hoje é o dia de ir lá no centro tomar um passe, e aí tá tudo feito, tá tudo certo. Sim, parcialmente está tudo certo. Tá faltando só a nossa parte. O que nós vamos mudar para que esse passe ele seja mais do que isso, que a gente realmente esteja numa vibração melhor, de uma conexão melhor, de conexões que vão mostrar para nós o que nós precisamos modificar, de conexões e de pensamentos e de vibrações que vão reverberar na nossa vida de maneira plena, de maneira real e não simplesmente de maneira mágica. E a verdade, ela é esse ponto principal para que a gente distingue as coisas, para que a gente perceba. Só que a verdade sempre foi passada para nós de acordo com a nossa condição de esclarecimento. Então a gente tem a primeira revelação, a segunda revelação, então a gente fala aí, né, das leis de Moisés, depois a gente fala do Espiritismo e de tantas coisas que nós aprendemos e que não tínhamos condições de aprender lá na época do Cristo. Muita coisa foi falada, muita coisa foi explicada para nós e nós ainda nos dias de hoje não conseguimos compreender. Então a verdade para nós ela vai sendo revelada muito aos poucos, de acordo com o nosso aprendizado, de acordo, eu faço sempre uma comparação com as crianças. Não dá para pegar uma criança e começar a ensinar para ela a raiz quadrada se a gente não ensinou as outras operações mais simples, para que ela possa ir compreendendo as coisas. Então, essa compreensão da verdade para nós também vem aos poucos, também vem de acordo com o que nós buscamos, com o que queremos aprender, com a bondade com que olhamos o outro, com a bondade com que olhamos a nós mesmos. E quando eu digo bondade, não é simplesmente como algumas pessoas falam, né? Eu me aceito do jeito que sou e assim tá bom. Não, a gente sempre pode ser e estar melhor. A gente sempre pode avaliar os nossos sentimentos de uma maneira melhor. A gente pode todos os dias fazer algumas mudanças para melhor. Só que exige trabalho. Dá trabalho mudar, dá trabalho fazer as coisas por nós. Então, esse convite é um convite importantíssimo sobre a questão da verdade. A ter a consciência e encarar quem nós somos com essa bondade é importante. Porque a gente não precisa ficar se chicoteando, mas a gente precisa reconhecer. Qualquer mudança em nós exige o quê? Reconhecer. Se eu não reconheço algo, é porque eu não percebo. Aquilo não existe para mim. E eu acho isso tão maravilhoso porque, assim, se hoje no mundo, quando a gente olha para o mundo, a gente reconhece a maldade porque ainda há em nós, mas também reconhece a bondade porque há muito dela em nós. Então, é desenvolver isso, é encarar de fato as nossas verdades. E com certeza, né, nós estamos sempre acomodados. Dá pra gente pegar o exemplo, né, de quando Moisés está atravessando, né, todo o deserto com todo aquele pessoal e aí falta comida e aí eles questionam com relação à sua liberdade, questionam Moisés por que não tinham deixado eles lá. Então era melhor ficar ali desde que não faltasse o que a gente já tinha. Então essa liberdade que muitas vezes a gente procura exige de nós um trabalho, exige de nós sair de uma zona de conforto, sair ali da mesmice, né? Tem uma frase que eu achei muito bonita, que ele fala assim, quem quer que coma o fruto do conhecimento é sempre expulso do paraíso. Comeu o fruto do conhecimento, a gente vai sair da acomodação. Então, aquele paraíso que a gente tinha, que a gente achava que estava tudo perfeito, o conhecimento nos faz sair dali, ir além.
ir buscar mais. No livro Jesus no Lar, é um livro bem interessante para se fazer evangelho no lar, inclusive. Ele tem um capítulo, que é o capítulo 25, que ele fala sobre a verdade, né? A visita da verdade. E eu achei essa história sensacional, queria utilizar ela também nesse tema, porque ele tem tudo a ver, né? Na visita da verdade, Pedro pergunta a Jesus, né? O que é a verdade? E Jesus responde assim: a verdade total é a luz divina total. Então, assim, e diz ainda, né, que o homem está longe de suportar essa sublime informação da verdade total. E aí Jesus, para conseguir explicar para Pedro, ele conta uma história de um homem que está numa caverna, onde a claridade não entra nessa caverna, e ele, ali, dentro daquela caverna, ele começa a pedir socorro. Então, ele tem uma presunção dele ser melhor do que os demais que estão naquela caverna. E ele começa a implorar que ele precisa de luz, que aquele lugar está absurdo, que o cheiro daquele lugar não é bom, que ele precisaria de uma porta, que aquele lugar é fétido. E ele começa a suplicar para sair dali de alguma maneira, que tivesse uma porta que fosse libertadora para ele. E aí Jesus diz que o Pai, em sua bondade, envia a ele a fé. E a fé, ela chega lá e promete, né? Alimenta aquela alma de um futuro, que ele persista na oração, que ele persista no trabalho que ele está fazendo ali. Ele se consola por um tempo e daqui a pouco ele começa de novo a reclamar e ele aumenta suas lágrimas, que ele quer sair dali. A fé não foi suficiente para acalmar. Então, Jesus diz que o Pai, em toda bondade, manda a esperança, que afaga a fronte dele, que fala da eternidade, da vida, que busca secar aquele pranto desesperado, né? Que roga a ele calma, resignação, fortaleza para passar. Ele melhora. Mas, decorrido algumas horas, ele começa com as lamentações de novo, que ele não podia respirar, que ele clamava, né, que ele estava num desalento. E aí, condoído, o Senhor envia a ele a caridade. Então, a nova mensageira chega lá, alimenta ele, endereça palavras de carinho, qual for uma mãe, né, tentando ali, de alguma maneira, consolar ele a continuar. E ele continua prosseguindo nos gritos, pedindo. E aí é enviado-lhe a verdade. Quando a portadora, né, se faz sentir numa forma grande de luz, ele se vê tal como ele é e fica apavorado, porque o corpo dele era um conjunto monstruoso de chagas postulentas da cabeça aos pés. Então ele começa a perceber que aquela atmosfera intolerável que ele vivia era propriamente dele. Então ele fica cambaleando por conta dessa verdade, de descobrir quem ele era de fato, né? E a verdade serena que abre uma porta de libertação, ele não consegue passar por essa porta. Por quê? Porque ele fica horrorizado, né? Então ele não cogita passar por essa porta para a própria cura, porque ele está frente a frente precisando se purificar. Então ele foge. E aí o mestre fala que é assim, ó. Assim ocorre com a maior dos homens perante a realidade. Ele sente-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno. Gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança e pela caridade, consolam-se e desconsolam, creem e descreem. Irritadiços, excitantes, todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhe as condições em que se encontram, costumam fugir apressado em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar ainda a ilusão. Então, que possamos pensar sobre a verdade sobre nós mesmos e com a maior bondade e caridade, com fé, com esperança, com todas essas ferramentas que o Mestre nos encaminha, que a gente possa utilizar delas para ser resiliente, para transformar e para nos curarmos durante o nosso processo. Tudo que nós estamos passando aqui não é por nenhum luxo, ou não estamos aqui sendo vítimas de absolutamente nada. Estamos apenas respondendo pelas nossas escolhas, e algumas delas
talvez não tenham sido tão felizes. Mas a gente tem tempo de rever, de reestruturar e de refazer com bondade, com amor e com todas as ferramentas que a gente tem. Que saiamos da ilusão e venhamos à verdade sobre nós, sobre o nosso coração e a nossa intenção de alcançar um dia o amor pleno, a paz, a saúde, a presença de Cristo em nossas vidas, né? De uma maneira sublime, de uma maneira que nos renove. Então que a gente aproveite toda e qualquer oportunidade. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.